Muito boa noite a todos. Hoje consegui chegar em cima da hora, nem consegui avisar para os amigos que hoje teria oração-ação, mas achei que seria o caso de conversarmos, seria o caso de refletirmos como todos os dias, às 18 horas, na hora do Ângelus, temos feito. Seja bem-vinda, Maria José, muito bom, muito boa essa comunhão, esse nosso exercício de final de tarde, né? Muito bom ter você aqui também, uma alegria. Cássia, seja bem-vinda também. Hoje nós temos um convite muito especial aqui no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 30, Kardec nos chama a um ato de submissão e de resignação. Submissão e resignação, aceitação, são ideias muito difíceis para todos nós. E é fundamental que a gente entenda por quê. Por que essas ideias são tão difíceis? Submissão, resignação, aceitação são confundidas por nós como passividade diante da vida. Isso para nós é quase um xingamento. Por que isso é quase um xingamento para a humanidade? A ideia da aceitação, da resignação, da submissão. A revelação dos Espíritos é muito útil para nos entendermos em diversos aspectos. Num deles, que nos vem através especialmente de livros como A Caminho da Luz, Exilados de Capela, é o entendimento de que a humanidade foi formada em grande parte pelo exílio de seres de outros planetas. Para a gente entender esse mecanismo do exílio, nós precisamos entender, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, que não apenas os indivíduos evoluem, mas também as coletividades. Os próprios planetas têm um processo evolutivo. E os Espíritos nos oferecem a seguinte classificação: entre 5 fases de desenvolvimento dos planetas. A primeira é mundo primitivo, onde nós pouco evoluímos em relação aos animais. A segunda fase é mundo de expiação e provas, na qual, depois de muitos milênios vivendo já na condição humana, mas com muito primitivismo, nós já recolhemos na forma da dor, ou seja, expiações e provas, os resultados das nossas más decisões, não como punição, mas como parte inerente ao aprendizado. Só nos tornamos responsáveis quando respondemos pelos nossos atos. É então imprescindível ao nosso amadurecimento essa fase que nós estamos passando, mas ela tem fim. E o fim do mundo de expiação e provas é o mundo em regeneração, que é quando a dor deixa de ser o mecanismo fundamental de chamada responsabilidade
e entra em cena a boa vontade. A boa vontade como um mecanismo fundamental de evolução. Já não somos mais convocados com puxões de orelha, mas nos autodispomos, nos autopropomos a transformação e a melhoria. Não mais uma melhoria chamada pelo externo, mas disposta ao interno. E há alguns milênios atrás, mais de 10 milênios atrás, alguns planetas estavam passando da fase de expiação e provas para o mundo de regeneração. Mas alguns membros, alguns habitantes desses planetas que passavam da dor para a boa vontade, da expiação e provas para a regeneração, não estavam aptos, não estavam disponíveis, não possuíam de verdade a boa vontade essencial para passar para o mundo de regeneração. E como os alunos que não estão aptos a serem promovidos ficam retidos e se candidatam à repetição, repetem as suas lições, nós também, muitos de nós, multidões de nós, viemos de outros planetas, de outros sistemas solares, de outras galáxias até, como Capela, o sistema da estrela de Capela, na constelação do Cocheiro. Muitos milhões vieram para a Terra de lá, porque aquele planeta passava da dor à boa vontade, das expiações e provas à regeneração, e para os habitantes permanecerem lá nessa fase muito mais amena, muito mais tranquila da regeneração, eles precisavam ter uma nova atitude. Uma atitude que é muito parecida com essa que nós estamos aqui apresentando e estudando. Da paz interior, da resignação, da boa vontade, da aceitação. Não é à toa que Jesus, quando anunciou o reino dos céus, que anunciou o mundo de regeneração para nós, com a linguagem daquele tempo, o reino dos céus, ele disse que são bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é interessante a revelação de Jesus, o critério fabuloso? Nós precisamos nos amansar e precisávamos ter nos amansado algumas dezenas de milênios atrás, mas não tivemos essa capacidade e viemos para a Terra, que começava a sua etapa de mundo de expiação e provas, na qual nós repetimos muitas das lições que não fomos capazes de aprender nos nossos planetas de então. Pois algumas dezenas de milênios depois, a mudança, a transição se repete, só que agora é a Terra que passará de expiação e provas para a regeneração, mas que também escolherá alguns de seus alunos que não se dispuserem à boa vontade para serem exilados a outros mundos que também estiverem passando de mundo primitivo para mundo de expiação e provas, nos quais eles irão repetir boa parte das lições, ou nós iremos repetir boa parte das lições que não fomos capazes de aprender aqui na Terra. Vejam vocês por que a aceitação é tão difícil para nós. Porque a marca do exilado é a rebeldia,
a revolta. Nós temos esse traço preponderante. Você, por exemplo, se queixa de alguma coisa, minha amiga, meu amigo, nós não nos queixamos de tudo nessa vida. Não somos rebeldes com tudo, não brigamos com a vida. Esse é o nosso traço de personalidade comum. É o elo que liga praticamente toda a humanidade. E justamente por isso é que aqueles que estiverem mudando, e há indícios, especialmente no Apocalipse, que serão uma minoria aqueles que aprenderem a resignação e a aceitação, aqueles que ficarão na terra. Algumas leituras do Apocalipse falam de 1/3 apenas da humanidade que conseguirá permanecer na terra. Para isso, o que é fundamental? Qual é a ferramenta fundamental para nós aprendermos resignação? A própria palavra nos diz: resignação é quase sinônimo, etimologicamente, na origem da palavra, é quase sinônimo de ressignificação. Resignação, ressignificação. Resignar é ressignificar as nossas experiências. Até agora nós temos visto aquilo que não reforça os nossos desejos como contrariedades, porque são contrárias aos nossos desejos. Adversidades, porque são adversas aos nossos desejos. Vemos a vida como uma guerra, uma disputa, considerando bem o que é favorável aos nossos desejos e mal aquilo que é desfavorável aos nossos desejos. Isso é o próprio egocentrismo. Os nossos desejos como parâmetro de bem e mal, do que serve e o que não serve na vida, nas nossas histórias. Será que estamos prontos para deixar essa condição de valor central para o julgamento de tudo? Será que já estamos prontos para questionar: será que a minha vontade deve ser o centro, a mola mestra do universo? Jesus nos vem preparando há muito tempo. Há 2 milênios Ele nos ensina a pedir: seja feita a vossa vontade. Na nossa conversa com Deus, Ele nos estimula a falar: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que tem por trás disso? Que não é a nossa vontade que deve ser o centro de tudo, mas a vontade de Deus. Quando nos depararmos com uma coisa que é contrária aos nossos desejos, ao nosso ego, aos nossos interesses, à nossa vontade, ao invés de brigar com os outros, ao invés de brigar com os fatos, ao invés de brigar com a vida, ao invés até de brigar com Deus, que é tão comum entre os revoltosos manifestarem-se ateus devido às muitas contrariedades da vida, ao invés disso, nós buscarmos um novo significado, nós ressignificarmos os fatos, nós nos resignarmos. E a conquista disso se dá exatamente pela busca de que ensinamentos, que curas, que remédios estão embutidos nas situações. Que já como sendo Deus bom, justo e todo-poderoso num grau de perfeição, já que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus,
não podem existir fatos verdadeiramente contrários a nós. Eles podem ser contrários ao nosso ego, ao nosso interesse, à nossa vontade. Mas, no fundo, não são contrários a nós, são favoráveis a nós. Para ressignificarmos os fatos da vida, nós precisamos perguntar: o que Deus está querendo nos propor? Que ensinamentos, que curas Deus está nos propondo com os fatos da vida? E aí, ao invés de guerra com a vida, de briga com os fatos, briga com as coisas, briga com as doenças, briga com as pessoas que nos apresentam situações diferentes aos nossos desejos, ao invés dessa guerra permanente, nós investigando, descobrindo a vontade de Deus para nós, passamos a direcionar nossas vidas com: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dois maravilhosos momentos estão nos evangelhos que nos ajudam a entender essa luta do nosso desejo contra o desejo da vida, da nossa vontade contra a vontade de Deus. Contam os textos sagrados que Jesus foi batizado por João Batista, que já desenvolvia a sua missão há algum tempo na Galileia, na Judéia, já possuía diversos seguidores e havia batizado o próprio Messias. Depois de algum tempo desse batismo, alguns escribas e fariseus que tinham a João por inimigo e também já antipatizavam com a pregação de Jesus, imaginaram uma maneira de vencer os dois inimigos sem se sujar, sem se contaminar. Qual era essa maneira? Jogando um contra o outro. Chegaram até João Batista e falaram: aquele a quem tu batizaste, João, agora está pregando mais ali adiante e está juntando mais gente que você. Olha só o ardil, a fofoca, a perspicácia, a malícia desses escribas e fariseus. Suscitaram, estimularam a vaidade de João Batista para que ele investisse contra Jesus. E nessa luta, como em toda guerra todos perdem, eles teriam a oportunidade de enfraquecer dois grandes pregadores que desvelavam, que denunciavam a hipocrisia dos fariseus. Sabe qual foi a resposta de João Batista? Luminosa. Eu já tinha dito a vocês que eu não sou digno de amarrar as sandálias desse homem. É preciso mesmo que eu diminua e que ele cresça. Olha só. É preciso que eu diminua e que ele cresça. O outro momento é igualmente luminoso. Uma jovenzinha, uma adolescente ainda, prometida em casamento, há poucos dias do seu casamento, recebeu uma visita angélica. E o anjo lhe disse que ela estava grávida. A notícia era terrível para ela. E ela mesma perguntou para o anjo: como posso estar grávida se ainda não conheço o homem? Se não conheci nem mesmo meu marido? A palavra conhecer no sentido bíblico se referia ao conhecimento carnal, ao ato sexual. Como pode ser isso? E o anjo reafirma a sua informação. Você está grávida e o seu filho será a luz da humanidade. Será o Redentor.
E ela, diante de tal notícia, mesmo podendo já entrever os enormes perigos que tinha pela frente, porque o seu marido evidentemente saberia que o filho não era dele, e era dos costumes e das tradições o repúdio à noiva nessas condições antes do casamento, e repudiado pelo noivo, ela seria repudiada também pela sua família, e pelo noivo e pela sua família também pela comunidade. Ninguém a apoiaria e ela ficaria nas ruas, tendo como único caminho, quase que inevitável, a prostituição. Ela, que estava à beira da realização da felicidade que era o casamento, ia encontrar o exílio, o degredo, a vergonha, a prostituição. Mesmo assim, essa menina teve a grandeza espiritual de responder ao anjo: faça-se na serva a vontade do Senhor. Que fábula de resposta, não é mesmo? Que ensinamento há em Maria de Nazaré? Que transformação na vida de João Batista, de Maria de Nazaré, eles fizeram em suas vidas, e que transformação eles estimulam a nós, a cada um de nós, a fazermos nas nossas vidas, buscando novos significados para os fatos e aceitando que seja feita, buscando mesmo que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Não é fabuloso isso? Resignação, ao contrário de covardia, é um ato extremo de coragem. Não é mesmo? Então, aqui no item 30 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, nós somos chamados à seguinte prece por Allan Kardec: meu Deus, sois soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo deve ter, pois, sua causa e sua utilidade. Aceito o motivo de aflição que venho de experimentar como uma expiação das minhas faltas passadas e uma prova para o meu futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me a força de suportá-los sem lamentação. Fazei com que seja para mim uma advertência salutar, que aumente a minha experiência, que combata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que ele contribua assim para o meu adiantamento. Eis o caminho da aceitação. Nós que temos perdido parentes, nós que temos perdido saúde, nós que temos perdido emprego, condições sociais, condições econômicas, nós que nos temos desiludido politicamente, meus amigos, minhas amigas, somos chamados por Kardec hoje à resignação, à ressignificação das nossas aparentes adversidades, buscando nelas o que a vida, o que Deus está querendo ensinar, e ao invés de remar contra a correnteza, de dar murro em ponta de faca, de brigar com a vida e com Deus, passarmos a buscar o significado, buscar os conteúdos profundos que nos estão sendo oferecidos, aceitar e nos transformar, nos curar e aprender com a vida. Convite maravilhoso, convite urgente para esse momento. O que você acha dele? Vamos voltar a esse convite amanhã. Venha conosco. Vamos estudar e nos propor a aceitação e utilizar essa ferramenta, porque é oração e ação. Vamos estudar a ferramenta da aceitação, da
resignação e parar de brigar com a vida, aceitando, nos curando, aprendendo e nos transformando. Que assim seja para você e para mim. Até amanhã. Um prazer sempre estudarmos juntos. Até a próxima.